Olá a todos. Agradeço a todos por terem enfrentado este calor e ter vindo até aqui. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, pois enviou a Jesus Cristo para derramar o seu sangue precioso na cruz para nos salvar. E agora o Senhor está conosco, trabalhando e operando, nos mantendo dentro da igreja, corpo de Cristo, para sermos alimentados. E nos considerou leais para qual lugar, qual momento que seja, façamos o seu trabalho. Senhor, até o dia em que nós partiremos para o reino dos céus, que nós possamos fazer toda a missão que nos foi dada. Que através do poder do Espírito Santo, o Senhor Deus possa nos suprir. No retiro de verão, onde a palavra do Evangelho está sendo testificada, está continuamente em andamento e agora está na 5ª etapa. Senhor Deus, Pai, para cada etapa que vai passando, que o trabalho da salvação de muitos espíritos possa ser realizado em frente aos nossos olhos, possamos ouvir com os nossos ouvidos, que possamos sentir e compartilhar dessa alegria e felicidade. Que o Senhor possa estar conosco e possa nos ajudar até o último momento, para que muitos espíritos possam ser conduzidos e assim possam receber a salvação. Não somente na Coreia, mas por todo o mundo, onde quer que seja. Que o Senhor ajude para que possamos enviar os missionários. Que o Senhor ajude para que possamos estabelecer a sua igreja, para que o Evangelho do Senhor possa ser pregado para todo lugar, para que assim todos possamos estar firmes diante do Senhor Deus, para assim estabelecermos a sua glória. Hoje pela manhã nós agradecemos por ter nos reunido aqui através da sua palavra, para que possamos refletir sobre a nossa vida, que nós possamos viver para o Senhor. Que o Senhor Deus nos permita a palavra necessária, possa nos conduzir. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador e Redentor. Amém. 찬양해 주시겠습니다. 주님의
Vamos procurar a palavra da Bíblia, Gálatas capítulo 4. Ali do lado, Gálatas capítulo 4. A partir do versículo 18 ao 20. Gálatas capítulo 4, versículo 18 ao 20. Vamos ler todos juntos. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Se nós olharmos o livro de Gálatas, é a carta de apóstolo Paulo, a palavra que ele enviou aos Gálatas. Dentro da igreja de Gálatas, ali haviam pessoas da lei, que vivem buscando a lei dos judeus. Mas, é por isso que em Gálatas diz que não há outra lei. Que se nós pregarmos outro evangelho, a não ser o evangelho que eu vos tenho pregado, realmente nós pecamos. Então, porque eles diziam, não é só o evangelho, precisamos guardar a lei, precisamos fazer a circuncisão, precisamos guardar todas as palavras da lei para podermos ir para o céu. Então, o judaísmo, a base da lei, é a origem de tudo. É por isso que vocês dizem que creem através de Jesus Cristo em Deus, mas isso também está errado, não é completo. É preciso fazer a circuncisão que nós fazemos, é preciso dar os dízimos, preciso dar as ofertas, precisamos guardar todas as datas, realmente do sol e da lua. Todas as coisas que nós mantemos através da lei, as obras da lei devem ser mantidas por vocês também. Então, mas ele disse, não existe nenhum espírito, nenhuma alma que será justificada pelas obras da lei. Então, o que é esta boa obra que ele está dizendo para a igreja de Gálatas? Então, a boa obra é fazer o esforço, o bem, não é? É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Quer dizer que isso é através do Evangelho. Quer dizer que a boa obra, o bem que foi feito pelo Senhor Jesus na cruz. Isso é muito bom, nós devemos pregar a todo momento. E é por isso que agora, como filhos do Senhor Deus, nós nascemos de novo, nós somos pessoas diferentes das pessoas deste mundo. E é por isso que quando nós recebemos o batismo também, nós já aprendemos. O homem antigo morreu, nós nascemos como um novo homem. E agora, como novas criaturas, nós vivemos uma nova vida. O objetivo de vivermos uma nova vida é para que seja formado Cristo em nós. A imagem de Cristo em mim, no meu coração. O trabalho que o Senhor Jesus fez, as palavras que foram ditas por Ele. Então, todas as coisas, as obras, o trabalho, a sua obra, tudo isso precisa ser formado à imagem dele, Cristo em mim. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que ele continuamente irá se esforçar, se dedicar por isso. Então, se nós olharmos para os Gálatas, os judeus, então eles falam sobre outro evangelho. Tinha muito disso, de eles falarem sobre o outro evangelho. E o apóstolo Paulo, ele disse fortemente, e de forma bem rígida, que eles estavam errados e apontava os problemas ali. Então ele diz, eu não estou convosco, não somente quando estou presente convosco. É por isso que ele está dizendo, eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz. Então, realmente estando com os irmãos da igreja de Gálatas, eu gostaria de estar com vocês, porque eu estou perplexo a vosso respeito. Então ele fala de forma bem mansa para ele, mas ele está bem longe. Os apóstolos estão bem longe. Será que eles realmente estão vivendo conforme a palavra dos apóstolos? A palavra de apóstolo Paulo? Não dá para saber. É por isso que o apóstolo Paulo,
ele desejava ir estar com os irmãos da igreja de Gálatas, ouvir, realmente ver a vida de fé deles. É por isso que ele tem esse coração, realmente, que ansiava por eles. Mas, o que nós podemos ver aqui, é a vida de discípulos de Cristo. É a terceira parte. É por isso que hoje nós iremos aprender Cristo seja formado em vós. E é por isso, primeiramente, como discípulos de Cristo, o que nós já conversamos, é João capítulo 13, versículo 34 e 35. Então, o próprio Senhor Jesus, ele já nos disse, ele nos deu um novo mandamento. Amei-vos uns aos outros. Assim como eu vos amei a vós, e vós também, vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O que é o discípulo de Cristo? É aquele que ouve a palavra do Evangelho, é aquele que crê nesta verdade, e agora, como filho de Deus que nasceu de novo, todos eles são discípulos do Senhor Jesus. É por isso que em Mateus capítulo 28, ele já disse para nós irmos e fazemos discípulos para todos os lugares. Quer dizer que é para fazer eles nascerem de novo, não é? Pelo Evangelho do Senhor. Pelo Evangelho você recebe a salvação, você recebendo a salvação, você agora como filho do Senhor Deus, você nasce de novo e assim você se torna o discípulo de Cristo. Mas o discípulo do Senhor Jesus é aquele que, quando se amam uns aos outros, eles realmente, verdadeiramente, estão vivendo a vida como discípulos. E nós, por natureza, nós tínhamos o homem antigo, o velho homem dentro de nós. Naquele estado, é impossível nós ofertarmos esse amor que Deus nos pede. E é por isso que o amor de Cristo, para que seja manifestou em nós, o Senhor ele derramou em nós através do Espírito Santo. Quer dizer que através do Espírito Santo o seu amor foi derramado em nós. Quer dizer que assim nós recebemos o amor do Senhor, nós recebemos o Espírito Santo. Isso significa que Cristo Jesus ele veio para dentro de mim. Isso é a mesma palavra. Isto é o amor de Cristo, o amor de Deus que foi derramado em nós. E a Bíblia nos diz que agora nós temos este mesmo coração de Cristo, que é amor. É por isso que em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, nós já aprendemos, não é? Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus viva que permanece para sempre. Então nós precisamos amar uns aos outros. Versículo 22, purificando as vossas almas pelo Espírito da obediência à verdade para o amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. Um coração ardente, amor ardente. E é por isso que isso é a manifestação, esse é o primeiro trabalho, o primeiro mandamento como discípulos de Cristo. Então, dentro do amor, grandemente nós podemos ver que existe o perdão dos pecados que é feito pelo coração e também olhar para os outros e servir. E isso é feito pelas mãos e pelos pés. O que nós fazemos com o nosso coração é perdoar o pecado dos irmãos e irmãs. E não somente perdoando, mas olhando para eles e servindo-os. Isso é amar uns aos outros. Este é o novo mandamento que o Senhor Deus está dizendo para nós guardarmos. E é por isso que o perdão, realmente, humanamente, as coisas que não são possíveis para nós, perdoamos. Nós precisamos perdoar como Deus nos perdoou. Vamos procurar a palavra de Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses e depois nós temos Colossenses. Colossenses capítulo 3. Palavra de Colossenses capítulo 3. Versículo 13 e 14. Vamos ler todos juntos. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Assim como o Senhor, como Cristo vos perdoou, assim como o Senhor, Ele me perdoou, nós, realmente,
quem quer que seja, pode ser meu inimigo, eu posso perdoá-lo, não é mesmo? E é por isso que um pecador que não recebeu o perdão, aquele que vai contra o Senhor Deus, quer dizer que ele é inimigo do Senhor. Então, mas o Senhor ele disse para amar o pecador, isso significa que amar o inimigo. Em Efésios nós temos a mesma palavra. Assim como Cristo, o Senhor, nos perdoou, nós precisamos perdoar uns aos outros. E é por isso que tem a música das crianças, né, o cântico que dizem: nós vamos brigar sem conflito, sem ódio, sem raiva, sem desanimizades, nós vamos viver em realmente amor, vamos nos amar. Vamos tirar toda a cobiça, a inveja, vamos nos amar. Aquele que recobre o pecado dos outros é aquele que realmente tem um verdadeiro amigo, mas aquele que não faz, ele não cria amigos. Quer dizer que dentro dessa igreja, continuamente ele quer criar a desamizade, a inimizade, perdão. Ele quer que nós tenhamos comparações, invejas, conflitos. Mas isso o Senhor está dizendo para nós abandonarmos. Nós precisamos amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Então, este amor é feito dentro dos nossos corações. Quer dizer que eu preciso dar mais um passo adiante para servir esse irmão e irmã. Servindo a Deus, servindo os irmãos e irmãs. E é por isso que na palavra de Mateus, como nós já vimos, então o Filho do Homem não veio para ser servido. É o Deus Criador de todas as coisas, de todo o universo, aquele que mantém o Deus, o próprio. Ele é merecedor do serviço, mas ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. Ele veio para se entregar com propiciação pelos pecados de muito. Por que Cristo Jesus veio a este mundo? Ele veio para amar. Ele veio para perdoar. Ele veio para servir. Então, o amor praticado nos lugares mais baixos. Este mundo é o lugar mais baixo para o Senhor Deus. Então, no lugar mais baixo deste mundo, realmente salvando toda a humanidade. O amor do Senhor Deus. É ali que é manifesto o amor do Senhor Deus. Então, aqueles que compreendem este amor do Senhor Deus, eles podem realmente cada momento abaixar a si mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo ele já disse: eu sou o menor de todos os apóstolos. Eu sou o menor de todos. E passando disso tudo, como Efésios capítulo 3, 8 também, realmente dentro da igreja, realmente eu sou o menor de todos os santos, dentre todos os pequeninos. Por que ele se abaixou mais e mais? Porque ali é feito o amor, ali existe o coração de servidão. Então o apóstolo Paulo, realmente ele não queria estar no lugar alto, mostrando e controlando todas as coisas. Não é ele querendo ordenar os santos, os irmãos e irmãs, dizendo é para fazer isso, aquilo, ordenando e mostrando, querendo liderar. Não. Isso é você aprender de forma ao contrária à vida de fé. E eu compartilho do mesmo coração. Então nós não estamos aqui para governar ou controlar alguém. O apóstolo Paulo já disse que realmente nós não estamos aqui para ordenar e governar sobre alguém, mas nós estamos por baixo para ajudar. Nós precisamos estar em uma posição de querer servir. E é por isso que aquele que realmente quer controlar o outro irmão é o mesmo que está na posição de Cristo. Então, nós servimos os irmãos e irmãs, é servir ao Senhor, é servir a todos, e isso é servir ao Senhor Deus. E é por isso que nós podemos ver que aqueles que não servem, não amam os irmãos, não tem como amar a Deus, que é invisível. Não conseguem nem amar o irmão, a irmã, que é visível.
Então é por isso que é necessário amar o irmão e a irmã. E isso significa que é amar o Senhor Deus. Assim como em Damasco, Saulo, ele se encontrou com Cristo. O Senhor Jesus disse a Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo se assustou e disse: Senhor, quem é? Eu sou Cristo a quem tu persegues. Saulo, naquele tempo, ele perseguia os cristãos que criam e seguiam a Cristo. Os prendia, e ele, estando à frente, fez com que Estevão fosse apedrejado e morto. Então todos os cristãos realmente são perseguidos, é o mesmo que você perseguir a Cristo. E você servir a eles é servir ao Senhor, é servir a Deus. O Senhor já nos disse. Então dentro de vós, realmente quem quiser ser realmente a cabeça, realmente quiser ser exaltado, precisa servir a todos os outros. A vida estiver totalmente ao contrário. Quem quiser ser grande, quem quiser ser maior, precisa ser aquele que serve. Precisa ser o menor de todos. Aquele que deseja estar numa posição alta, de ser servido. Você precisa descer daí. E isso é você obedecer à vontade do Senhor Deus? É você guardar a vontade do Senhor Deus, não é mesmo? Vamos procurar Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 24 a 27. Lucas 22, a partir do versículo 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Vamos ler todos juntos, 27. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. O Senhor Jesus ele está dizendo que não é aquele que se senta para comer, mas ele está de pé servindo, junto dos discípulos. O Senhor Jesus, enquanto ele veio a este mundo também, ele viveu como um filho de carpinteiro. Fazia cadeira, fazia mesa, ou podia fazer outra coisa, fazer esse trabalho de carpinteiro. É por isso que até neste mundo também, ele estava muito, realmente, em conformidade de servir a todos este mundo. Ele trazia água para os seus discípulos, ele cuidava e dava lugar para dormir aos discípulos. Ele cuidava dos discípulos, ele servia os discípulos. E é por isso que esses discípulos, eles confundiam se ele era realmente Cristo ou Filho de Deus. Não sabiam muito bem. Porque o próprio Senhor Jesus, ele, sendo o Filho unigênito, Messias, eles esqueciam a cada momento. Por quê? Cristo não era aquele que veio para ser servido. Ele, dentre os discípulos, veio para servir. E é por isso que fazia os trabalhos mais sujos, mais baixos. É por isso que os discípulos não o conheciam muito bem. E por fim, quando o Senhor Jesus ressuscitou, realmente morreu pelos nossos pecados, após ele ter ressuscitado, quando eles se encontraram com Cristo, naquele momento eles descobriram, nossa, realmente durante 3 anos nós que vivíamos seguindo, dormindo junto com ele, esse é o meu Senhor, esse é o meu Deus. Tomé naquele tempo também testificou ao Senhor, não é mesmo? Então o Senhor, enquanto estava vivo, ele mostrou o que é o amor. E é por isso que, realmente como discípulo de Cristo, qual é o primeiro? É amar uns aos outros.
é servir, perdoar. Segundo, vamos procurar Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Então, Marcos capítulo 8, versículo 34, que nós aprendemos na segunda palavra. Vamos ver. Capítulo 8, versículo 34. E chamando-se a multidão, vamos ler todos juntos, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Ele disse aos discípulos: vocês precisam viver assim. Ele está ensinando como é a vida de um discípulo de Cristo. E não é somente para os 12 discípulos, mas ele está dizendo para todos aqueles que o seguem. E é por isso que nós, como cristãos, realmente como é que nós devemos viver? Então, se nós realmente quisermos seguir ao Senhor, nós como cristãos, nós como discípulos de Cristo, nós quisermos viver conforme ao Senhor, precisamos negar a si mesmo, tomar a sua cruz e depois seguir ao Senhor. É isso que ele está nos dizendo. Em Lucas capítulo 9, ele disse: todos os dias precisamos carregar a cruz e seguir ao Senhor. É todos os dias. Negar a si mesmo. Negue a si mesmo. Isso significa que não é fazer conforme a minha vontade, é me entregar à vontade de Cristo, é deixar que Cristo me governe, é que eu preciso negar a mim mesmo para que o Senhor ele governe sobre mim. O que mais atrapalha ali é o orgulho. É por isso que o cristão que recebeu a salvação, rapidamente para seguir a Cristo, a primeira coisa que ele precisa jogar fora é o orgulho próprio. Precisa jogar fora o seu orgulho para que assim a sua autoestima possa crescer. Da outra vez, o pastor ele pregou sobre a autoestima, realmente de forma bem aprofundada. Nós precisamos jogar fora o orgulho para que possa crescer em autoestima. O orgulho precisa ser realmente jogado fora. Todos os meus desejos deste mundo. Então será que em relação a este mundo o Senhor Deus não permite coisas boas? Não, claro que Ele permite. Ele dá todas as coisas. Olhem para Salomão, olhem para o rei Davi, olhem para José. As coisas que o Senhor deu. Para os bons reis do Antigo Testamento, as coisas que Deus permitiu a eles. Mesmo que nós não desejamos essas coisas, o Senhor Deus ele sabe que nos necessita. É por isso que ele permite para cada um o que é necessário. Ah, Senhor Deus, por que será que você não me deu muitas riquezas? Eu queria muitas riquezas, por que não está me dando riquezas? Então, porque isso é o que é adequado para você. Pensem bem, se der muito para aquela pessoa, essa pessoa ela pode estragar a sua vida de fé. E mais do que depender a Deus, vai depender da sua própria riqueza. E pode partir da fé. Por isso que o Senhor Deus, ele diz realmente, a graça que tu recebeste te basta. Então, dentro do que o Senhor Deus ele permitiu, ali precisa amar uns aos outros, precisa carregar essa cruz, precisa seguir ao Senhor. Então, fazer o trabalho do Senhor, isso que é certo ao Senhor, é por isso que Deus deve ter permitido isso a ele. Mas há momentos, Senhor Deus, ele permite riquezas, tem momentos que ele permite pobreza, engrandece, exalta e também diminui. Tudo isso é a vontade do Senhor Deus. Mas isso tudo eu preciso entregar a mim mesmo para que Cristo governe sobre mim. Então o Senhor ele já disse, como tudo estava escrito no pergaminho, eu vim fazer a vontade do Pai. Então o Senhor Jesus ele não veio dizer as suas palavras, mas ele veio dizer as palavras que Deus, o Pai, o permitiu. Então o próprio Senhor Jesus também, ele negou completamente a si mesmo, ele esvaziou-se para fazer a vontade do Senhor Deus. Ele deu a sua própria vida para fazer a vontade de Deus. Ele entregou a si mesmo diante do Senhor Deus. Vamos procurar João capítulo 14. Evangelho de João capítulo 14, versículo 10. João capítulo 14, versículo 10. Vamos dizer todos juntos. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo,
mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Isso é negar a si mesmo. Então, é se entregar completamente ao Pai, é entregar a si mesmo. Isso é negar a si mesmo. Então, no Monte de Getsemane, a noite inteira, o Senhor Jesus, ele orou, dizendo: Pai, mas que não faça conforme a minha vontade, mas conforme a tua vontade. E assim ele se entregou, ele negou a si mesmo. Certo? Por isso que o apóstolo Paulo, realmente antes de receber a salvação, ele tinha um pai muito rico, ele vivia muito bem. Em Tarso, ele foi enviado para estudar em Jerusalém. Ele tinha muito dinheiro. E Saulo, ele é um gênio. Todas as palavras que ele havia meditado, memorizado, ele lembrava de tudo, ele conseguia recitar todas as coisas. E a liderança dele era realmente extraordinária. Porque ele reunia as pessoas para conseguir irem contra os cristãos, para perseguirem. E ele era o líder. Quando foi para Damasco para capturar os cristãos, ele trouxe as pessoas, ele pagava pela comida, pela moradia deles para ir perseguir. Ele ia até na frente, realmente, dos líderes, dos sacerdotes, para receberem o mandato para fazer a Inquisição. Ele era um jovem que tinha tudo isso nas mãos. E pense bem como ele guardava tão bem a lei do Senhor Deus. Ele disse que eu realmente era judeu dentre os judeus. Eu cria muito bem no judaísmo. Então, quantos judeus realmente se esforçavam tanto, não é? Os fariseus que guardam a lei, ele disse: eu sou fariseu dentre os fariseus. E eu sou um homem que não tem imperfeições em relação à lei. Ele disse: realmente não tenho nada de errado conforme a lei. Somente o apóstolo Paulo consegue dizer uma coisa dessas. Após eu ter recebido a salvação, tudo que eu estou me orgulhando, tudo eu joguei fora. Eu considerei como lixo, como esterco. Então vamos procurar a palavra de Filipenses capítulo 3. Filipenses. Filipenses capítulo 3. A partir do versículo 4. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Versículos 7 e 8, vamos ler todos juntos. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Então, o Senhor Deus, o apóstolo Paulo, antes de receber a salvação, então todo o conhecimento, o estudo dele, as palavras da lei, será que Deus não utilizou? Não, o Senhor Deus utilizou de tudo isso. Então, antes de recebermos a salvação, todo o conhecimento que nós temos, os estudos, sabedorias, os talentos que nós temos, seja a própria nossa saúde, o nosso tempo, após recebermos a salvação, o Senhor Deus ele utiliza, faz uso de tudo. Mas nós não vivemos nos orgulhando disso para não nos entregarmos ao Senhor, nem negar a si mesmo. Então, nós não vivemos assim. Dentro do coração,
Espírito de Cristo, Cristo que está em mim, eu preciso me entregar para que Ele governe sobre mim. Então esse é o maior trabalho. O trabalho mais valoroso é quando nós formos para o reino dos céus. Realmente brilharemos no reino dos céus para a eternidade. E esse é o nosso galardão. Apóstolo, nós podemos ver o Senhor Jesus. Realmente Ele deseja fazer o seu trabalho em nós. E é por isso que o Senhor, Ele ter vindo e morrido na cruz, é para que eu pudesse viver com Ele. Então Ele deseja viver conosco. Mas eu fico empurrando o Senhor de lado, não quer negar a si mesmo. E essa pessoa toma a frente para negar a Cristo primeiro. Então isso é dar a preocupação para o Espírito Santo. Apóstolo Paulo foi aquele que entregou a si mesmo para que o Senhor governasse sobre ele. Todo o seu pensamento, todo o seu orgulho ele deixou de lado. É por isso que em 1 Coríntios ele disse realmente todos os dias eu morro. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 31. Eu morro diariamente. Então, todas as coisas que sobem dentro do meu coração, eu aperto, deixo de lado para poder o quê? Me entregar para o Senhor. Eu preciso abandonar as minhas coisas. Eu preciso matar a mim mesmo. Quer dizer, eu morro diariamente. Então, é isto que ele está nos dizendo. Vamos procurar 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10. A partir do versículo 3 ao 5. Primeiro, a 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Versículo 5, vamos ler todos juntos. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então isto é negar a si mesmo. Todo o seu pensamento. Você botar para se sujeitar a Cristo é entregar a si mesmo. Então, negar a si mesmo é carregar a sua cruz e seguir ao Senhor. Então, o Senhor, antes de subir na cruz, os discípulos, eles não gostavam quando o Senhor Jesus dissesse essas palavras. Porque o Senhor Jesus, ele dizia, qualquer um que não carregar a sua cruz e não me seguir não pode ser o meu discípulo. Cruz, cruz, cruz. Naquele tempo, no tempo do Senhor Jesus, o Império Romano, enquanto governava sobre a terra de Israel, as pessoas que eram sentenciadas à morte de cruz, eles tinham que carregar a cruz e tinham que ir até o lugar, o monte onde iriam ser crucificados. Então, carregar a cruz era muito pesado e eles pensavam, nossa, que tipo de pecado eu cometi para ser crucificado? Nossa, como é que ele pode falar uma coisa assim tão brava, né? tão rígida, tão pesada? Eu não consigo entender. Mas o Senhor disse, não é apto de mim aquele que não carregar a sua cruz. Se você quiser me seguir, qualquer um que seja, carregue a sua cruz e precisa seguir-me. Então, a cruz que nós estamos carregando, qual é esta cruz? O que é isto? A minha cruz que eu estou levando, eu penso em duas grandes coisas. Primeiro, quer dizer que eu preciso perdoar o pecado dos outros, a cruz do perdão. O Senhor Jesus, ele orou na cruz dizendo, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas, pois não sabem o que fazem. Então Estevão também, realmente antes de ele morrer apedrejado, ele disse a mesma coisa, Senhor, perdoa os pecados deles. Isto é carregar a sua cruz. O Senhor Jesus também disse a mesma coisa. Carregue a sua cruz. E subiu ao monte. É por isso que diante do Senhor Jesus somente havia uma coisa, que é a cruz. O Senhor, ele pegou emprestado a família de José, a barriga de Maria, tudo foi emprestado.
Mas a única coisa que foi de Cristo é a sua cruz, a cruz de Cristo. Então, existe alguém mais pobre que o Senhor Jesus? Levante a mão. Nós todos somos mais ricos que o Senhor Jesus. Não é mesmo? A cruz que o Senhor Jesus carregou. A cruz do perdão. Esta cruz que nós estamos levando. É a cruz que perdoa o pecado dos outros também. A cruz do perdão. É preciso morrer nessa cruz para que o pecado dos outros possam ser perdoados. Da mesma maneira, para perdoarmos os pecados dos outros, nós devemos carregar a cruz. Eu preciso morrer. O Senhor Jesus morreu também, e eu vou morrer. Eu vou seguir a Cristo. A cruz do perdão. Então, mais de qualquer coisa, é amar uns aos outros em fervor. O amor, ele perdoa todos os pecados. Então, a cruz do perdão. É isso que você carregar e ir para diante do Senhor. Você julgar a outras pessoas, você desprezar, criticar, reclamar, murmurar. Assim é difícil seguir a cruz do Senhor. Pelos pecados dos outros, o seu coração sofre. É impossível nós conseguirmos explicar todo o sofrimento que você está sofrendo. Mas é assim que nós carregamos a cruz do Senhor, perdoando, porque assim o nosso coração fica em paz. Mas se eu não consigo perdoar, continuamente, por não conseguir perdoar, realmente isso começa a afligir o seu coração, te dá aflição. Para quebrar a paz, para quebrar essa pacificação feita pelo Senhor. Então, a cruz que eu estou levando é a cruz que perdoa os pecados dos outros. É a cruz do perdão. E segundo, a cruz que você leva é a cruz que cada momento dá purificação. É a cruz que me purifica cada momento mais. Quer dizer que o santo vai levando a cruz onde ele realmente apedreja todas as coisas, todo o seu pecado. Todo o pecado vai aparecendo, todo o instinto, a transgressão carnal vai manifestando e ele vai fazendo o quê? Vai pregando nessa cruz, vai morrendo nessa cruz. Quer dizer que sobre os meus pecados, quer dizer que eu estou morto, eu preciso relembrar disso todos os momentos. Então, por que é que nós entramos na água? Porque nós queremos dizer, eu morri dessa forma. Então, na frente de muitos, realmente testemunhas, na frente do Senhor, agora eu estou manifestando isto. E é por isso que nós todos vivemos esta vida. Então, o pecado, todo o meu coração, a minha concupiscência pecaminosa, meus desejos carnais, as possessões deste mundo, realmente os desejos mundanos, realmente nós deixamos de lado. Então, como já foi dito, eu fui crucificado com Cristo em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quer dizer que Cristo vive em mim. Então, o que é que nós fazemos agora? Seja os meus pecados, seja as minhas imperfeições, tudo isso eu preciso purificar, eu preciso ser discernido para a forma santa. Então, essa é a vontade do Pai, que é a nossa santificação. Que eu realmente tenho esse pecado que está querendo invadir, que está querendo vir tomar posse, eu preciso crucificar na cruz. Não é? Assim, aqueles que são de Cristo Jesus, realmente eles crucificam os seus desejos na cruz. Isso é a sua cruz. É por isso que o santo, todos os pecados, os desejos da carne, todas as coisas que vão subindo dentro do seu coração, ele vai crucificando. É assim, ele vai carregando a sua cruz e seguindo a Cristo. Isso quer dizer que morre para os pecados e vive para a justiça. Vamos procurar Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. A partir do versículo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 6.
ao 11, eu irei ler. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Vamos ler todos juntos. Assim também, vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, como é que nós devemos fazer aqui? São todas as coisas que vão subindo dentro do meu coração. Eu preciso substituir por alguma coisa. Como nós já falamos algumas vezes, as coisas que estão internamente dentro de mim está cheio de ar, por exemplo. Então, para esvaziar esse ar, então eu tenho os desejos da carne, o seu próprio orgulho. Vamos pensar, tudo isso é esse ar que está atrapalhando a sua vida de fé. Você precisa se esforçar para tirar para fora. Não, é só você encher de água. Não é mesmo? Não é? Falando de outra maneira, todas as coisas que estão dentro de mim, que querem se manifestar, que querem subir o pecado, a concupiscência, os prazeres, o que eu devo fazer? Eu só preciso me encher de vontade de Cristo. Falando de outra maneira, não é eu mais que o governo sobre mim mesmo, mas é o Senhor que governa. É viver uma vida onde o Senhor, Ele ordena. Eu preciso me entregar para o Senhor. Aquele que realmente deixa o Senhor realmente entrar na sua vida, controlar essa vida, realmente aquele que é o vivo. E quem é o vivo? É que tira o ar e põe a água. Da mesma maneira, eu jogo fora todas as minhas coisas, eu considero como escória. E ali dentro, eu me encho do Espírito Santo, da palavra de Cristo Jesus, preciso me preencher. E se eu viver conforme esse domínio do Senhor, esta é a vida de um vivo. É deixar o Senhor ter domínio sobre mim. Então, a vida de um cristão significa que é o pecado não governando mais sobre mim mesmo. Não deixar o pecado ter domínio sobre. Eu preciso determinar cada momento mais. É por isso que em Romanos, capítulo 6, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Quem é que governa? Quem é que tem domínio? É Cristo Jesus, o Senhor, a palavra, o Espírito Santo, a igreja. Então, todas as coisas que pertencem ao Senhor Deus, que pertencem a Cristo, que tem o domínio sobre mim. E é por isso que eu não tenho mais domínio sobre mim mesmo. Quer dizer que assim, o Senhor Deus, Ele deseja que nós possamos viver diante do Senhor. Então esta era a segunda parte. Hoje nós estamos na terceira parte. Então hoje é que seja formado Cristo em vós. Cristo seja formado em vós. Então se der tempo eu vou continuar pregando. Vamos para Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. A partir do versículo 19, somente o versículo 19, vamos ler todos juntos. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O que é Cristo seja formado em vós? Então, nós somos criados conforme a imagem de Cristo, não é mesmo? A imagem de Deus, é o Espírito. Esse Espírito é o Espírito Santo. Então, se falarmos em inglês, é Holy Spirit. É o Espírito Santo. O que é a imagem do Senhor? É o Espírito Santo. É santo. É Espírito de Cristo. E é por isso que esse Espírito de Cristo, a imagem de Cristo, até que seja formada em mim, dentro do meu coração. Tudo isso é para que a imagem do Senhor seja formada em mim. Seja internamente, seja até externamente. Quer dizer que eu preciso formar essa imagem do Senhor em mim.
Quer dizer que isso nós podemos dizer que a salvação realmente da nossa personalidade. Realmente quer dizer que a nossa própria pessoa se torna como o Senhor. Como uma criança, ela não pode crescer da noite para o dia. Realmente nossa personalidade não é forjada de repente. Então uma criança pequena, ela vai engatinhando, levanta para andar. Demora muito, porque ela precisa cair bastante. Não é? Cai bastante, levanta, cai, levanta, cai, levanta. E assim continuamente, ela pode chegar até um ponto onde pode se levantar e andar. Da mesma maneira, nós, para que tenhamos a imagem do Senhor. Os desejos da carne, as concupiscências do mundo, a concupiscência da carne, os prazeres da carne, para que nós possamos vencer contra elas, nós passamos por diversos realmente fracassos e sucessos para podermos seguir diante do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo que são as dores de parto. Isso não é acontecendo realmente de qualquer forma. Isso significa que a personalidade do Senhor precisa ser formada em nós. A salvação realmente da vida, da vivência, da personalidade, quer dizer que a imagem de Cristo que é formada em nós. Como em 1 Coríntios capítulo 13, nós podemos ler a partir do versículo 4 ao 7, não é? Não é mesmo? Falando sobre o amor. O que é o amor? Isso significa que é Cristo. O Cristo é assim. Quer dizer que o amor é assim. O que é o primeiro do amor? O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece, dizendo, oh, eu sou assim, e querer se manifestar. O amor não se ensoberbece. Não porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é Cristo Jesus. Essa é a personalidade do Senhor. Então é essa personalidade que precisa ser formada em nós. Isso é a segunda salvação. São essas 15 coisas. Essas 15 coisas são formadas para que essa personalidade de Cristo seja formada em nós. Para que a nossa vida, realmente Cristo, o amor de Cristo seja manifesto em nós e nossa vida de fé. Eu entregar o meu corpo para o Senhor. Então eu, enquanto vivo neste mundo, eu me torno o avatar do Senhor. Você sabe o que é avatar? Então, tem um filme chamado Avatar, não é? Ele lançou em 2019. Esse filme é Avatar. Então, eles por fora são todos azuis, bem grandes, não é? Eles são fadas, mas por dentro é um homem chamado Jake Sully, um ex-fuzileiro naval, mas ele havia se tornado deficiente por conta de um acidente. Ele não conseguiu utilizar as suas pernas. Então, Jake Sully, aonde que ele entrou? Ele entra dentro do Avatar. O corpo é Avatar, mas dentro dele é Jake Sully. Não é mesmo? E o Avatar move na vontade de quem? Do Jake Sully. Fala, age, move, tudo conforme a vontade do Jake Sully. Se nós olharmos de alguma maneira, nós somos pequeno Cristo. Nós somos os pequenos Cristo. É por isso que o Senhor ele opera em mim. O pensamento de Cristo, o coração de Cristo, as falas de Cristo, as ações de Cristo, o trabalho de Cristo estão formados em mim, estão feitas. Isso quer dizer que nós todos somos avatares do Senhor. Então isso é uma palavra realmente muito cuidadosa, mas nós somos do Senhor, nós somos cristãos. Essa palavra quer dizer que agora eu estou formando Cristo em mim. Como na palavra de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Porque eu fui crucificado com Cristo. Pois agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quer dizer que Cristo vive em mim. Eu agora preciso me entregar para Cristo, para que essa imagem de Cristo seja formada em mim. Se eu viver agora na carne, eu vivo. Então, o avatar vive.
Então o Senhor, Ele me ama, Ele entregou a si mesmo por mim. Agora eu vivo na fé do Filho de Deus. O que é a fé? Você sabe o que é a fé? Fé é Cristo Jesus, que agora está em mim. Isto é ter fé. Como em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Então, examinais a vós mesmos se estáis na fé. Precisam testar a si mesmo. Então, não sabeis que vós tem Cristo em vós mesmos? Que se não, já estão reprovados. Então, realmente, quem não sabe que Cristo habita nele, não consegue ir para o céu, não é mesmo? Nós temos fé, então quer dizer que Cristo está em mim. Quer dizer que Cristo Jesus está em mim. Ele está dormindo? Não, ele está vivo em mim. Então ele governa o meu coração, os meus pensamentos. Todas as minhas falas, todas as minhas ações são governadas por ele. E agora, para fazer o trabalho do Senhor Deus, o trabalho de Deus é cumprido neste mundo. Ele me conduz para isso. Será que isso não é a vida de fé? Então, quem é um bom discípulo de Cristo? É aquele que vive com Cristo pelo coração. O que é o Senhor ele odeia é dois corações diferentes. Então, ter o coração de Cristo e também ter o outro coração. É dois corações. O Senhor ele odeia os dois corações. O Senhor diz que ele odeia realmente aqueles que têm dois corações. Vamos procurar segundo Crônicas, capítulo 11. Capítulo 11. Versículo 16. Capítulo 11, versículo 16. Vamos ler todos juntos. Depois desses também, de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Então, se nós olharmos para Jeroboão, como aparece no versículo 15, Jeroboão ele criou vários altares para os demônios, para bezerros que fizera. E ele estabeleceu sacerdotes. Então quer dizer que o norte de Israel, eles abandonaram o Senhor, eles viveram estabelecendo ídolos, sacerdotes, do jeito que querem. Mas isso está errado. É por isso que o povo de Levi, antigamente, o povo que servia ao Senhor, que fazia o trabalho à frente, todas as pessoas, eles disseram, nossa, isso não está certo. É por isso que eles foram para o sul de Judá. Mas quem é que foi com eles? Quer dizer que de todas as tribos de Israel, os que deram seu coração a buscarem ao Senhor, Deus de Israel. Então, dentre as 10 tribos, realmente aqueles que uniram o coração, eles vieram para viver na terra de Judá. Mas eles não vieram dizer, nós somos o que? Só judeus. Mas dentro desses judeus, as outras 10 tribos, eles estavam com eles dentro do coração. É por isso que nós vemos, desde a vinda do Senhor Jesus, eles foram espalhados por todo o mundo. Quer dizer que assim eles retornaram para suas terras. Nos 3 anos e meio iniciais dos 7 anos de tribulação, os 144 mil irão ser salvos. Quer dizer que eles são a descendência deles. É por isso que o norte de Israel, eles davam sacrifício aos ídolos, se constituíam próprios sacerdotes, eles partiram do Senhor Deus assim. Então, mas não tendo dois corações, eles deram o seu coração a buscarem ao Senhor Deus de Israel. Eles seguiram o povo de Levi. Então, o coração de servir ao Senhor. Essa tribo, essa reunião. Se olharmos em capítulo 12, versículo 14. Segundo Crônicas, capítulo 12, versículo 14. Vamos estar do lado, vamos ler todos juntos. E fez o que era mal, porquanto não preparou seu coração para buscar ao Senhor. Então, se nós olhamos aqui, então, esse pecado
era um pecado realmente com uma maior profundidade do que o pecado da moral. Do Roboão. Ele fez o pecado realmente que era mal diante do Senhor, que é a idolatria. Mesmo que não tenha pecados contra realmente que vão contra a moral, mas ele tinha um coração de buscar ídolos. A idolatria, isso diante do Senhor, após termos recebido a salvação, nós sabemos que isso se torna pecado para dentro do nosso coração também. É por isso que você precisa o quê? Ter um só coração. Precisa ali e pregar na base que é o Senhor. Como em Salmos 57, versículo 7, disse: Eu, Senhor, eu estou louvando diante do Senhor Deus. O meu coração está firme, está confirmado ao Senhor. É aquele que louva, ele diz: preparado está o meu coração, preparado está o meu coração, é por isso que cantarei e darei louvores. Me tornando um só com o Senhor, eu posso derramar lágrimas, eu posso ter uma grande emoção. Em certos momentos eu posso ter alegria, emoção. Tudo isso porque meu coração está preparado está o meu coração. Isso não é ter dois corações. O que significa ter dois corações? É ter uma parte no mundo, é ter uma parte nos desejos da carne. O diabo, ele chama de um pouquinho, e eu vou lá e sigo o diabo. Tudo isso é ter dois corações. É porque os irmãos da igreja de Coríntios, como em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, ele já disse para os irmãos amados para estarem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. É isso que ele quer dizer. Para vocês não cambalearem, vocês não terem dois corações. Então todo esse pensamento de Cristo, o pensamento de Deus, eu preciso me sustentar a isto. Então, o pensamento de Cristo. Então, o pensamento de Cristo, como é tão precioso, como é grandioso esse número do Senhor. Os pensamentos do Senhor são inúmeros para nós. E também é preciosíssimo. Então, que tipo de pessoa eu sou? Então, o meu próprio pensamento, como ele é. Isso que representa o homem. É por isso que na Bíblia já nos disse, realmente, como é o coração deste homem. E sendo o coração deste homem, realmente sabemos como ele é. Então, como o pensamento do homem realmente manifesta quem é este homem, o que é o homem. É por isso que todo o nosso início, de todas as nossas coisas, começa com os pensamentos do nosso coração. Os pensamentos, o coração manifesta qual é a personalidade, a personalidade, a característica do homem, os atributos dessa pessoa. É por isso que nós precisamos ter um coração, não podemos ter vários pensamentos. Não podemos se tornar na irmã vai e vem. Vocês não sabem o que é isso, não é? Não, mas no retiro é a irmã que fala: será que eu vou ou não vou? É dois corações. Será que eu vou ou não vou? Vou ou não vou? É dois corações. Então me perdoem. Então, mas esse coração eu preciso entregar para Cristo Jesus. Então, eu não fico pensando: será que eu vou ou não vou? Vou ou não vou? Cristo Jesus fará desse jeito? Não. Precisa ter o coração preparado. Então, aqueles que fazem o trabalho do Senhor Deus, que pensam nesse trabalho do Senhor Deus, realmente tem coisas onde você pensa nas coisas do mundo e também pensa nas coisas do Senhor Deus. Então, como Pedro já nos disse também, realmente, ele perguntou, realmente, quem vocês dizem que eu sou? Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele tempo ele respondeu de forma correta, conforme o pensamento do Senhor. Ele fez muito bem. Mas, quando o Senhor disse que iria morrer na cruz, ele disse: Senhor, não o faça. Isso jamais vai acontecer com o Senhor. Eu vou te proteger. Ele começou a falar desse jeito. E assim o Senhor Jesus respondeu a ele. O Senhor, olhando para os discípulos, ele repreendeu a Pedro, dizendo: Diabo, aparta-te de mim. Então, porque não pensas no trabalho do Senhor Deus, mas pensa nas obras do homem. Então, tem os pensamentos para as coisas de Deus, tem o pensamento para as coisas do mundo. Os pensamentos sobre as coisas do mundo, eles desafiam os pensamentos para o trabalho de Deus. Não é mesmo? O diabo também
Vocês precisam saber que ele controla o nosso pensamento. Então, Pedro também, realmente, no testemunho da sua fé, nós podemos ver qual o pensamento que o diabo colocou naquele exato momento, depois, dizendo, Cristo não o faça. Quer dizer que ele colocou o pensamento do homem, foi o diabo que o fez assim. E Judas Iscariotes. O diabo, já dentro do coração de Judas Iscariotes, pôs o coração de vender a Cristo. Então, o diabo, nós pensamos que ele não irá nos tocar, mas esse é o pensamento que o diabo põe em nós. Mas nesses momentos, o que você precisa fazer? Você precisa empurrar, tirar esses pensamentos. Precisa se entregar para o pensamento de Cristo. E isso é formar a imagem de Cristo. É formar a imagem de Cristo em nós. É por isso que em Romanos também tem o pensamento da carne, o pensamento realmente do Espírito. A vontade da carne e a vontade do Espírito. Quer dizer que assim elas se tornam inimigas umas às outras. Se opõem. É por isso que nós precisamos nos entregar para o pensamento do Senhor. E para isso eu preciso entregar esse meu coração ao Senhor. Então vamos procurar Provérbios capítulo 23. Provérbios 23. Provérbios 23. Vamos ver versículo 7. Versículo 7. Vamos ler todos juntos. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come, bebe, te disse ele. Porém, o seu coração não está contigo. É um pensamento do coração. Então nós temos o pensamento do nosso coração que precisamos entregar ao Senhor. Vamos ver versículo 26. Versículo 26. Vamos ler todos juntos. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Será que este é um cristão ou será que essa pessoa do mundo? Onde você põe o seu coração? Mas o Senhor, ele está dizendo, dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me o teu coração. Dá o teu coração. E assim eu controlarei, terei domínio sobre as suas falas, sobre as suas ações, tudo eu farei por ti. Eu irei proteger a ti contra o diabo. É isso que o Senhor ele está dizendo. Filipenses capítulo 4. Palavra de Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6. 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Vamos ler todos juntos. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O meu pensamento, o meu coração, todas as coisas malignas que estão dentro de mim. O diabo, ele vai pondo de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Quem é que me protege contra isso? É o Senhor. E é por isso que o Senhor está dizendo, dá-me o teu coração. Nós precisamos dar o coração ao Senhor. Então, dar o coração ao Senhor, entregar este corpo também. E assim, o Senhor, ele protege o nosso coração. E ele está dizendo para nós entregarmos nosso corpo como um sacrifício vivo, como culto racional. Não é somente o nosso coração, mas o nosso corpo também. E é por isso que nós, assim, para nos tornarmos bons discípulos do Senhor, ou seja, o nosso trabalho voluntário, o que quer que eu faça, quer dizer que eu preciso fazer conforme o que o Senhor ele deseja fazer em mim, eu preciso fazer. Então isso é a atalaia, ou dito mordomo. Quer dizer que agora o meu corpo não é meu. Então agora fostes comprados com preço. Por isso que agora glorificai ao Senhor com os vossos corpos. Seja o meu tempo, seja o meu corpo, seja o meu talento, seja os meus conhecimentos.
seja as minhas riquezas, tudo isso são do Senhor. Então agora eu somente sou o manager, o administrador das coisas que Deus me permitiu. Eu somente estou administrando, gerenciando. É gerenciar conforme o que o Senhor lhe deseja. Porque assim eu posso formar a imagem de Cristo. Vamos procurar 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 10 e 11. 10 e 11, vamos ler todos juntos. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Então, cada um conforme o dom que recebeu, cada um de nós temos o que nós fazemos muito bem. Tem o que a mão faz muito bem. O que a mão faz muito bem? Ela consegue agarrar muito bem as coisas, mas o pé não consegue, não é? O que eu faço muito bem, esse é o dom que Deus me permitiu. Esse é o dom que Deus me deu. A boca precisa comer. Será que o pé pode comer? Não está certo. Então, da mesma maneira, cada membro realmente foi criado conforme a sua forma, porque tem algo que ela consegue fazer muito bem. Isso é ser utilizado para diante do Senhor Deus. Então, cada um conforme a graça que recebeu diante do Senhor Deus. Sendo os bons mordomos do Senhor pela multiforme graça do Senhor Deus. Então, os dons são formados e desenvolvidos cada momento mais, para que assim esse dom ele melhore. Falando de outra maneira neste mundo, quer dizer que uma pessoa ela é muito boa realmente para jogar bola, por exemplo. Já que ele é muito bom, nasceu com esse talento, se ele não treina, se ele não pratica, ele só permanece naquele estado. Mas se ele continuamente treina, participa, corre, essa pessoa vai melhorando e vai se tornando melhor. Dentro da nossa igreja também. O que eu consigo fazer muito bem. Tem uma pessoa que é muito bom para limpar o banheiro. Continue limpando o banheiro. Então você vai se tornar o melhor de todos. Então se nós olharmos para os nossos irmãos e irmãs do coral, eles treinam e treinam e treinam continuamente. Eles são muito melhores do que eu. Então podiam só manter dessa forma, mas eles não mantêm, eles continuam treinando. Por quê? Porque o dom é algo que você desenvolve, que você vai melhorando. Essa pessoa antigamente era professor, então ele é um professor que pode ir na frente das pessoas e fala muito bem, porque era professor. Não. Você precisa desenvolver para melhorar cada momento mais, porque é o dom que o Senhor Deus me permitiu. Qual seja o trabalho que você faça, seja você consertando alguma coisa, seja você construindo alguma coisa, seja você sendo professor na escola, seja você indo fazer a visitação na casa de alguém, o que quer que você faça, cada um tem o dom que recebeu do Senhor. Então, cada um realmente fazendo conforme o que recebeu, como bons mordomos, a multiforme graça de Deus. O que o Senhor Deus me permitiu, eu faço. É por isso que se eu quero falar alguma coisa, eu preciso fazer conforme o Senhor ele fez. Assim como o Senhor ele conta conforme as suas palavras para mim, eu preciso fazer da mesma maneira. Então eu não é ficar criticando outra pessoa, apontando os problemas dessa pessoa, não. Console, permita como se forme o Senhor Deus, seja no trabalho voluntário também, no serviço, faça como se Deus estivesse fazendo esse trabalho, realmente torcendo pelo outro. É assim que a imagem do Senhor é formada em mim. Quer dizer que a forma de Cristo é formada em mim desse jeito. Como em 1 Coríntios capítulo 13, quer dizer que esse amor do Senhor é formado em mim. Essa é o fruto do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo que é frutificado em mim. Quanto mais eu frutifico, maior é o galardão que eu tenho. E assim nós também temos os frutos, realmente da justiça. Não é da injustiça, mas da justiça.
que é o caminho santo. Então, é o caminho santo que nós vamos caminhando. E é discernido deste mundo. Nós vivemos neste mundo que é o caminho da justiça. Que é o caminho que tem o fruto da luz. O fruto da luz não é você sozinho, escondido ali, vivendo sozinho. Mas você manifesta por fora, você manifesta com a luz para fora. Para qualquer que quer que seja. Você não tem nada para se envergonhar. Você vive nessa luz do Senhor, da justiça. Tudo isso é o galardão diante do Senhor Deus. E é isso que nos leva para a vida eterna. É os frutos para a pregação, para o evangelismo. Se eu não conseguir trazer ninguém dessa vez, eu preciso participar. Eu preciso fazer, seja um pequeno trabalho, serviço que tem dentro da igreja. Isso é participar no evangelho. Isso é você estar junto do evangelho. Ou seja, na guerra também, tem pessoas que vão na frente, atirando, lutam com os inimigos. Tem aquele que está lutando na linha de frente. Mas também tem aqueles que estão na retaguarda. Que eles estão guerreando juntos. Toda a logística, os suprimentos, não é mesmo? Da mesma maneira. Para fazermos o retiro, nós temos centenas de trabalhos, serviços. Pelo menos um eu preciso participar. Isso é o fruto da vida eterna. Então nós podemos ver jogadores de futebol jogando bola. E o que eles fazem? Realmente foi o time A que ganhou, mas somente 2 pessoas fizeram o gol. Então, tirando 2 que fizeram o gol dos 11 que jogaram, então quem é que ganha? Somente os 2? Não. Os 9 não ganham nada? Não. Todos eles sobem no palco, todos eles levantam a taça junto com todos eles. E todos são um time. Nós todos juntos também no retiro participamos e estamos juntos. Quer dizer que isso é o que é manifesto dentro da nossa vida. São os rastros. É por isso que o apóstolo Paulo já disse. Realmente nós todos agora precisamos ter Cristo em nós. As marcas de Cristo em nós. Quer dizer que são as marcas de Cristo que são formadas em mim. E é por isso que dentro da minha vida, fazer a vontade do Senhor. Seja a minha vivência, seja a outra vivência de oração, seja na pregação. Qual seja o trabalho, todas essas marcas estão dentro da nossa vida. E é isso que precisa ser preenchido na nossa carne. Vamos procurar Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Versículo 24. É a última palavra, vamos ler todos juntos. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. O que significa isto? Quer dizer que a imagem de Cristo é formada em mim? Quer dizer que por fora é manifesta? Quer dizer que existem as aflições que Cristo permitiu para nós recebemos o quê? A glória. Não existe glória sem sofrimento. É por isso que ele permitiu que tivessem as aflições para que nós pudéssemos nos preencher com Cristo. É por isso que a nossa vida de fé é um caminho estreito, é um caminho difícil, mas existe a paz, existe o descanso ali. Então, qual seja o caminho, nós não rejeitamos. Nós podemos ir para diante do Senhor. É por isso que nós todos, como Cristo, como apóstolo Paulo, será que nós temos como viver? Eu consigo viver como eles. Quem pensa assim, podem viver. Se você fala, eu não consigo viver assim, essa pessoa não tem como viver. Como é que vocês pensam? Está certo? Está certo. Então, mas eu, como Cristo, como Paulo, eu posso viver como eles. Como é só entregar o meu coração, é só entregar o meu pensamento ao Senhor. O meu coração, o meu corpo, todos os meus talentos, os meus dons, tudo que eu tenho, se eu entregar ao Senhor, eu posso viver como Paulo, eu posso viver como Cristo. Isso é sendo formado Cristo em vós. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai,
O Senhor Jesus disse que para nós nos tornarmos em verdadeiros discípulos do Senhor, precisamos amar uns aos outros. Precisamos negar a nós mesmos. Nós precisamos carregar a nossa própria cruz. E assim precisamos formar a imagem de Cristo em nós. Senhor, nos permita para que nós possamos nos tornar em bons discípulos do Senhor, que seguem ao Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.